Olá, boa noite, muito boa noite a todos e a todas. Vou fixar o tema da nossa live de hoje aqui, live especial do Dia Internacional da Mulher. Hoje, dia 8 de março de 2021, são 20 horas. Eu especialmente estou aqui na Amatra 19, tendo como parceira de live a minha amiga Luciana Conforte. Estou aguardando os nossos seguidores ingressarem aqui, a nossa amiga Luciana Conforte também. Eu peço que todos que vão ingressando, aos poucos, vão mandando os coraçõezinhos para que chame os seguidores da Amatra 19. Hoje estamos aqui no @Amatra19. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui. A minha amiga Érica acabou de entrar. Olá, Érica, boa noite, muito obrigada. O tema da nossa live de hoje é os desafios para o trabalho da mulher e para a mulher no trabalho. Ou seja, vamos tratar sobre a mulher e o mercado de trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, juíza titular da primeira vara do trabalho de Lages, em Santa Catarina, diretora de comunicação da Amatra 12 e conselheira da Ana Matra. Especialmente estou aqui hoje porque a presidente da Amatra 19, Carolina, teve que resolver uma questão de ordem pessoal que aconteceu hoje e ela me pediu para, junto com a Luciana Conforte, que acabou de ingressar, vou convidá-la, fazermos uma parceria, na realidade, desta live. Vou mandar aqui, Luciana, mandando a solicitação para você. É algo um pouco diferente, mas vamos trabalhar, né? Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, que bom te ver aqui. Igualmente, estamos aí na parceria, né? Sempre. Eu já me apresentei, eu vou te apresentar agora. A minha parceira de live hoje aqui na Matra 19, Luciana Conforte, juíza do trabalho do TRT6, doutora em Direito pela UNB, diretora de prerrogativas, não é? Da Matra 6, Pernambuco, e diretora de formação e cultura da Ana Matra e da Ena Matra. Eu tive um problema aqui no meu computador nesse exato momento, mas vai dar tudo certo. Hoje a gente está aí numa atividade diferente, né? Inicialmente agradecer muito o convite da Carol, a querida Carol, que eu conheço há muitos anos, a confiança dela em nós tocarmos essa live que já estava marcada. Na verdade, você aqui é a sua mediadora, você é a nossa convidada, os papéis estão meio trocados porque você que está como anfitriã, mas na verdade eu sou sua mediadora, a convidada da Matra 19, a querida juíza Patrícia Santana, minha colega de diretoria da Ana Matra, uma amiga muito querida, uma dirigente associativa muito combativa da Matra 12, né, e que é a companheira de vários projetos aí. Eu queria também me solidarizar com a Carol, né, que teve um falecimento na família, e por isso nós estamos aqui com muita honra, né, para tocar esse projeto que ela já tinha agendado, e agradecer também a confiança, né, dos colegas da diretoria da Matra 19, em que nós fizéssemos esse evento no lugar da Carol, que não pôde estar aqui. Esperamos contribuir com os debates aí, né, o que foi selecionado para essa data tão importante, que é o Dia Internacional das Mulheres. Bom, eu também agradeço muitíssimo a confiança e vou, com certeza, dar aqui o melhor que eu puder. Eu vou começar, então, pode ser, Luciana? Pode ser, vamos lá. Eu vou começar com uma reflexão que eu fiz agora no final de semana. Eu comecei a pensar sobre isso no final de semana, li alguns artigos e construí alguma coisa que eu quero colocar inicialmente aqui na live, que trata sobre desigualdade de oportunidades e desigualdade salarial no mercado de trabalho. Comecei a pensar em qual seria a origem de tudo isso, já que a gente tem no Brasil um arcabouço jurídico que é capaz de combater isso materialmente. Nós temos o artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei. Nós temos o inciso, eu não me lembro se é 1 ou 2 agora, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Nós temos o inciso 30
do artigo 7º da Constituição, que trata sobre a igualdade de salários, admissão, funções e cargos entre homens e mulheres. Ou seja, e temos as convenções da OIT. Ou seja, nós temos um arcabouço jurídico que poderia ser capaz de inibir e de coibir essa desigualdade. Mas essa desigualdade persiste, ela é gritante, é latente, tanto no setor privado, como no setor público também, no que se refere principalmente a oportunidades. E comecei a me questionar quais seriam as razões de tudo isso. E encontrei, nas minhas reflexões, que uma delas seria o trabalho doméstico, ou seja, os afazeres domésticos que as mulheres têm que desempenhar na maior parte das vezes, e os cuidados com as pessoas da família. Da seguinte forma: historicamente, o homem está no âmbito público, porque ele está fora do lar e ele vai sair para prover a família e buscar sustento para a família, realizando um trabalho que é remunerado. A mulher, em contrapartida, fica dentro de casa, no seio do lar, desempenhando afazeres domésticos e desempenhando um trabalho que é considerado um não trabalho, porque esse trabalho ele não é remunerado. Nessa medida, ele não é reconhecido, ele é menosprezado, ele é relegado ao segundo plano. Não obstante, as atividades domésticas sejam de suma importância, porque elas contribuem, apesar de não monetariamente, não objetivamente, com o desenvolvimento da família, na medida em que não se precisa, não é necessário que se gaste dinheiro, por exemplo, às vezes, com médico, enfermeiro, auxiliares, professor, né? Quem nunca foi professor de um filho? E também, as mulheres dentro de casa, com os afazeres domésticos, elas oportunizam que os homens se dediquem mais ao trabalho, dediquem mais horas e se dediquem se qualificando. Bom, diante disso, a mulher, quando ingressa no mercado de trabalho, na década de 80, e ela passa a ingressar em razão da diminuição da fecundidade e em razão do aumento da escolaridade, ela ingressa no mercado de trabalho e ela passa a desempenhar algumas atividades no mercado de trabalho. Acontece que os afazeres domésticos e os cuidados com as pessoas da família, eles simplesmente não deixam de existir de uma hora para outra, somente porque a mulher está no mercado de trabalho. Eles continuam a existir e a mulher passa a ter uma jornada dupla, tripla, ou seja, ela passa a ser exigida fisicamente, intelectualmente, mas porque ela acumula as funções. Bem, nessa medida, as mulheres, elas passam a desempenhar no mercado do trabalho funções do setor terciário, que é do comércio e de serviços. E são funções que, na maior parte das vezes, principalmente em países como o Brasil, que não são consideradas tão importantes como funções do setor primário e secundário, que é predominantemente ocupada pelos homens. Ela passa E a informalidade também, né, Paty? Isso também é muito associado a esses setores de serviço e tem também a questão da informalidade. Sim, ela passa a desempenhar funções como professora, enfermeira, babá, garçonete, aeromoça, cuidadora de idosos, que também age muito na informalidade, professora particular também, que existe bastante na informalidade, recepcionista, secretária, assistente social. E essas funções, porque ela se dedica uma menor quantidade de horas de trabalho, essas funções, e ela se dedica uma menor quantidade de horas de trabalho para ela poder se dedicar aos afazeres domésticos. Essas funções são desvalorizadas, precarizadas, mal remuneradas, com baixa ou nenhuma cobertura social e também menosprezadas. O trabalho doméstico é, sem dúvida nenhuma, um trabalho invisível, porque ele não tem um produto final. Você não obtém do trabalho doméstico um produto final. Ele é realizado todos os dias. Você lava a louça todos os dias,
você varre o chão todos os dias, e ele só é sentido, você só sente o trabalho doméstico como algo que contribui quando ele não é feito. Bom, Exatamente. e aí a mulher participando de setores e de funções consideradas economicamente como menos importantes e mal remuneradas, faz com que ela seja desconsiderada no âmbito da economia e do mercado de trabalho. As mulheres são tidas como fisicamente mais frágeis, menos inteligentes, menos racionais, mais emotivas, menos estáveis emocionalmente, menos produtivas e menos confiáveis. Tudo isso torna a mulher inapta, incapaz de substituir o homem no mercado de trabalho, ou seja, de ocupar aqueles postos tanto no setor primário no secundário, que na economia são considerados mais importantes. Então, para concluir esse raciocínio, eu penso que tudo vai muito além de um machismo e de uma estrutura social do patriarcado. Isso vai também em relação à atribuição às mulheres exclusivamente ou principalmente do trabalho doméstico. Nós precisamos, então, levar para dentro dos nossos lares uma divisão mais justa dos afazeres domésticos. É uma forma de reflexão nesse Dia Internacional da Mulher. Não é para demonizar o trabalho doméstico de forma alguma, porque por meio do trabalho doméstico que a gente tem um contato mais estreito com a família e com os filhos, mas é de trazer a ideia de que, havendo uma maior igualdade dentro de casa, a gente pode ter uma maior igualdade fora de casa também, e no mercado de trabalho. É perfeita esse raciocínio, né, que você desenvolveu e as suas conclusões, que na verdade são sempre confirmadas por pesquisas que estão sendo feitas. Todas essas desigualdades, né, todas essas diferenças, digamos assim, das mulheres no mercado de trabalho já existiam, como nós sabemos, continuam existindo, mas a pandemia trouxe um aprofundamento destas desigualdades e trouxe à tona, não é? Na verdade, os reais prejuízos causados a todas as mulheres em razão dessa divisão do trabalho, divisão de gênero do trabalho, que fica realmente mais a cargo das mulheres, ainda que elas não sejam diretamente responsáveis pela execução desses serviços. São elas que gerem as residências, ou as funcionárias que não estavam podendo muitas trabalharem durante a pandemia, a educação dos filhos. Tudo fica muito mais afeto às mulheres em regra. Claro que nós temos aí lares que já se redistribuíram de outra forma os seus serviços, mas isso é histórico, né? Isso é questão de uma mentalidade, de uma evolução que tem que ser tida paulatinamente. Nós já tivemos muitas evoluções, no entanto, nós temos muito ainda a evoluir. Então, recentes pesquisas, hoje mesmo saiu uma publicação da OIT, no sentido de que 13 milhões de mulheres perderam seus postos de trabalho no período da pandemia na América Latina e Caribe, isso associando-se a mais 12 milhões de mulheres que já estavam desempregadas, que, como nós sabemos, os índices de desemprego, não só no Brasil como na América Latina, já eram bastante altos antes da pandemia, e com a pandemia, justamente pelo que você falou, o setor de serviços, né, foi muito afetado, e a questão da informalidade também. Então, todos esses setores foram bastante afetados, o que também foi aprofundado por essa questão da necessidade do trabalho de cuidado, que fica mais afeto a mulher também. Então, nós tivemos aí parentes doentes, crianças sem estudo, funcionárias sem poder ir ao trabalho e automaticamente o serviço de casa sobrando para quem é de casa, né? E tudo isso também com a questão do teletrabalho ou do trabalho remoto, do home office, e todas as dificuldades que isso traz para todas as classes sociais, né? Como você se lembra, recentemente saiu aquela reportagem, no ano passado, aliás, que até a nossa presidente da Anamatra, Noemi Aporto, participou, sobre as desigualdades no sistema de justiça. Então, tanto as magistradas, membros do Ministério Público, advogadas, tratando dessa dificuldade de um home office para a mulher
em razão de todas as questões, filhos, atividades domésticas, atividades de cuidado. Então, essa dificuldade, essa sobrecarga que já existia antes da pandemia, o aprofundamento que houve, né? Então, no sistema de justiça, isso. E nós temos também reportagens, pesquisas feitas, por exemplo, como uma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tratando da maior dificuldade das mulheres cientistas ou pesquisadoras em home office, de desenvolver as suas pesquisas e apresentar artigos científicos, por exemplo, isso sendo mais difícil para as mulheres brancas com filhos pequenos e para as mulheres negras, independentemente de ter ou não filhos, né? Porque há toda uma dificuldade de estrutura de trabalho de home office, você tem que ter uma estrutura por trás disso para que a sua produtividade se mantenha. Então, todas nós estamos sentindo de alguma forma o peso do teletrabalho ou a sobrecarga pelo teletrabalho e também as dificuldades de produção pelo teletrabalho. Então, só para dizer que essas pesquisas realmente confirmam o que você diz, esse não é um problema de hoje, é de ontem e de sempre. Há que ter uma evolução, como eu disse, da mentalidade, né? E isso vem também dessa cultura eurocêntrica, como você disse também, a questão do patriarcado, a questão da mulher, você disse uma coisa bem interessante, a mulher é menos competente, é menos capaz, isso é uma cultura que se tenta implantar desde sempre e acaba que as mulheres incorporam esse tipo de discurso muitas vezes, né? E se sentem na necessidade de sempre estarem muito mais preparadas para as atividades do que os homens. Então, nós vemos aí muitas colegas que não aceitam, às vezes, certos cargos, certas posições, porque entendem que não estão suficientemente preparadas. No entanto, os homens não têm tanta preocupação com isso, né? Eles entram no desafio e desempenham suas atividades, mas a mulher, por achar que talvez não tenha condições, né, de fazer determinada atividade, tem que se preparar muito mais do que um homem, por exemplo, pensaria nisso. Então, isso vai muito de nós incentivarmos umas às outras a entender que nós somos capazes, que nós podemos, né? Que nós vamos errar como todos erram, como os homens erram, como nós temos que evoluir assim como todos. Então, isso parte sempre de uma cultura. E eu acho que é importante esse tipo de debate, né? Porque há muita, digamos assim, muito discurso também que tenta desmerecer esses estudos, essas pesquisas, dizendo que é mimimi, né? Que não é bem assim, que hoje em dia a mulher está em todos os lugares. Realmente, nós estamos em todos os lugares, mas estamos muito menos em todos os lugares do que os homens ainda, né? Com toda a evolução. Ainda estamos tentando buscar ocupar mais espaços. Eu vou dar um olá especial agora para a Carolina, que entrou. Vi entrando também o Oscar, a Andrea House, a Andrea Passold e uma amiga nossa aqui de Lages, porque eu estou fazendo pela Matra 19, mas eu estou me sentindo em Alagoas, né? Bom, aqui de Lages, a Frida. Então bem-vinda, né? Bem-vinda a nossa presidente Carolina Bertranda, da Matra 19, né, que nos cedeu a casa para nós debatermos esses temas tão importantes. Agradecer aí a audiência de todos. Eu vi também alguns seguidores queridos, a advogada, a doutora Márcia, eu vi o Rodolfo Pamplona, colega nosso, entrando, eu vi o Felipe Calvé, né, eu vi o pessoal todo aí da Matra 12, que participam de todas aí, né? Então, o Oscar. E desculpe que a gente não falou, mas a gente vai vendo e vai falando, tá? Eu vi a Andréia, a Érica, né? Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Aqui nosso objetivo é um bate-papo descontraído, falando sobre temas atuais e que interessa a todos. Ainda que não sejam mulheres, mas os homens também contam com suas esposas, suas mães, suas irmãs, suas filhas, né? Então, acho que esse é um debate que interessa a todos. E eu queria dizer que aquela questão de incentivo que eu falei, Paty, que a gente tem que incentivar umas às outras, os homens também, né, nos incentivam. Na minha carreira política, por exemplo, para eu ser presidente da Matra 6, né, que eu sou da Matra 6 de Pernambuco,
mas estou aqui com muita honra na Matra 19. Em 2010, eu fui presidente da Matra 6, de 2010 a 2012, eu recebi incentivo de um homem, de um ex-presidente da Matra 6, um dirigente associativo que todos conhecem, Hugo Cavalcante Melo Filho, dizendo que eu tinha plenas condições de aceitar. E passei esse mesmo conselho para a minha querida atual presidente da Matra 6, a Laura Cavalcante Botelho. Eu disse para ela, você tem plenas condições de aceitar. E olha aí o acerto, né? Uma grande presidente, né, da Matra 6. Eu espero que eu tenha sido também uma grande presidente da Matra 6. E... Olha lá, o Ronaldo Feitosa entrou também. Boa Olá, noite. Ronaldo. E complementando aquela ideia de que seriam menos competentes, mais emocionalmente vulneráveis, também tem a ideia de que uma mulher tendo filhos, ela teria, em tese, menos capacidade ou menos competência para atuar nos mesmos postos do que o homem. Isso não é verdade. Tendo filhos, você pode ter os filhos, cuidar dos filhos e também desempenhar as suas funções em diversas áreas. Também, mulheres, numa considerada idade em que se pode ter filhos, são consideradas como menos capazes, porque um dia ela pode ter o filho e abandonar e deixar o posto de trabalho. Ora, gente, o filho é uma continuidade da nossa vida. Aquelas que querem ter filhos, porque existem aquelas que não querem. Cada um tem a sua vontade e o seu desígnio na vida, que são respeitados. Mas as que querem é uma continuidade da vida, é uma continuidade do ser humano e é algo que inibe a contratação de mulheres e a ascensão delas em postos mais importantes. Há preconceito, né, contra mulheres em idade fértil. Eu mesmo recentemente ouvi uma pessoa dizendo que não iria contratar mulheres para não estar pagando licença maternidade para ninguém. Primeiro, que não é a empresa que paga a licença maternidade, já parte daí do erro. Segundo, que todos nós temos uma mãe. Ele também, né, essa pessoa que disse. Mas é porque hoje em dia a gente tem ouvido esse tipo de absurdo como fosse a coisa mais natural desse mundo, né? Então, assim, e as próprias mulheres também, às vezes, não interiorizam, digamos assim, esses discursos, porque nós, colegas, também tem que partir de todos. Essa questão, por exemplo, as magistradas gestantes que estão próximas a terem seus filhos e saírem de licença maternidade, ter planos nos tribunais para que elas possam se afastar, né, um tempo antes das audiências, a fim de que consigam concluir seus processos e saiam para a licença maternidade tranquilamente. Então, isso vai ser um projeto de todo um tribunal, e não apenas das colegas, ou dos colegas, ou da corregedoria. Todos vão ter que entender que é natural que se faça isso para que todas possam ter seus filhos e suas licenças com maior tranquilidade, porque nós sabemos que é uma angústia também a pessoa sair de uma licença maternidade cheia de processos, e há uma cobrança de metas e de corregedoria, e o próprio jurisdicionado para não ficar guardando o processo tantos meses, né? Então isso parte de um projeto interno do judiciário, e nós teríamos tantos outros projetos que podem partir por dentro das empresas para que esse tipo de preconceito, esse tipo de discurso seja... E como é inaceitável, né? É inaceitável que nós tenhamos esse tipo de preconceito. Recentemente também eu estava vendo uma jurisprudência sobre assédio sexual, e até o ministro Lélio Bentes, salvo engano, comentou que é um absurdo no século XXI que nós tenhamos ainda que nos deparar com ações em que o chefe, né, se acha no direito de cantar e de querer levar a empregada para favores, né, sexuais, simplesmente porque é superior a ela. Né? Ainda há essa cultura da pessoa achar que porque é chefe da mulher, ele tem direito de cantar, de levá-la a passear, de querer investir sexualmente, né? E isso também passa por uma outra política do judiciário, que é a sensibilização para termos perspectiva de gênero, tanto nas instruções processuais, que é uma maior dificuldade da prova, né? Com relação a essas ações de assédio, principalmente sexual, nós temos que ter
digamos assim, sensibilidade, que é uma prova mais difícil, e está mais aberto para esse tipo de preconceito, esse tipo de, digamos assim, de poder mesmo que é exercido sobre as mulheres com mais ênfase, não que não ocorra com os homens também, sempre que há uma relação de poder, o assédio ele pode ser configurado, independentemente de ser superior e hierárquico, né? Mas, com certeza, as mulheres são maiores vítimas disso, né? De preconceitos por estarem ou doentes, ou gestantes, como você disse, ou em idade fértil, né? Então, aí o assédio ele pode ser o assédio moral por conta disso. Então, nós temos que estar todos abertos a esse tipo de coisa. Não é possível que nós ainda admitamos esse tipo de conduta como natural, né? Porque hoje o sistema de metas impõe que a pessoa não pode se afastar do trabalho de jeito nenhum, nem para ter um filho. Pois Nem então. para adoecer, nem para adoecer. Você não Aí... pode adoecer porque as metas não permitem, os bancos não permitem que essas metas sejam diminuídas por conta de problemas como esse, saúde, gestação, né? Que são coisas humanas. Nós estamos falando aqui de coisas humanas. Fazendo um adendo ao que você colocou ali no início, em as magistradas poderem se afastar algum tempo antes das audiências para poderem colocar em dia as suas sentenças, também tem a questão das horas que são exigidas pelas escolas judiciais para que se participe de cursos, para que se tenha promoção. Então, se capacitem. Sim, é verdade. É um momento em que aquela exigência deve ficar suspensa. Sobrestada. E até complementando, Paty, assim que você vai falando das coisas, a gente vai se lembrando, e a gente combinou de fazer esse bate-bola, tá, gente? A gente tem, assim, afinidades e nenhuma tá cortando a outra, não. É combinação mesmo. Que fique claro. Também eu estava vendo queixas de colegas, né, que têm maior dificuldade, elas próprias, de capacitação. Então, participar de eventos científicos, de lives, por exemplo. Nós vemos aí muitos grupos que são impenetráveis às mulheres, né? Grupos de estudos de direito e de discussões jurídicas mesmo. Nós vemos que são muito masculinos, né? Eventos que nós vemos que há uma maioria absoluta masculina em que as mulheres... Será que não tem nenhuma mulher que possa contribuir para aquele evento? E eu não digo só uma mulher, você às vezes vê 15 homens, nenhuma mulher, ou 15 homens e uma mulher, né? Então, assim, até isso a gente tem pleiteado, essa maior distribuição entre homens e mulheres, até porque os eventos ficam muito mais ricos, né? Com uma parceria homem-mulher. Então, assim, também prestar atenção nisso, nos cargos de representação em eventos. Hoje em dia não se admite mais, né, Paty, aquelas mesas masculinas. Sim. Ah, mas é porque o presidente, por exemplo, da UAB é homem, o presidente não sei de onde é homem. Sim, mas mande suas diretoras, né? Esteja lá presente na plateia, mas diga que a sua diretora vai sentar lá na mesa de honra para dizer que mulher também está no comando e que mulher também participa das decisões, né? Vamos incentivar nossas colegas a participarem dos cargos diretivos, vamos ajudar nossas colegas a chegarem aos cargos de direção dos tribunais, né? Vamos incentivar que as advogadas cheguem até os cargos da OAB, que cheguem até os cargos das escolas de advocacia, até as escolas judiciais. Então, as mulheres, elas têm que estar em todos os espaços, precisam de apoio, precisa de todo mundo estar atento, né, a esse tipo de necessidade. E quando você fez referência a julgamento com perspectiva de gênero, eu fui até procurar aqui nas minhas anotações uma decisão muito importante que partiu da nossa colega Zelaide, que ela é secretária-geral da Amatra 12. Foi uma decisão que ela proferiu na 5ª Vara do Trabalho de Florianópolis. Beijo, Carol Irata, que entrou agora. Beijo, querida. E é um processo do ano de 2019 e a decisão foi proferida, eu acredito que em 2020 e confirmada em 2020. Nessa sentença, a juíza Zelaide reverte uma justa causa e reconhece que foi cometido o crime
com base na Lei Maria da Penha. E a situação em que uma mulher tinha um ex-namorado no mesmo ambiente produtivo de uma empresa, ela chega para trabalhar, eles discutem e ele dá um chute nela, um chute na canela dela. E um chute com uma bota, uma botina do setor produtivo que eles utilizavam, e ele machuca ela. E nesse processo, ela sai do trabalho naquele dia, naquele horário que ela sofre agressão, e vai ter assistência médica. Quando ela retorna, ela é dispensada por justa causa. E ele não é dispensado por justa causa. Então, foi uma decisão importante em que ela reconheceu Muito interessante. A prática de crime e com base na Lei Maria da Penha. Porque Maria da Penha, no âmbito do trabalho. No âmbito do trabalho. É por isso que a gente estava dizendo, porque as colegas, às vezes, a gente vai ter aquele evento agora, dia 12, né? O evento que vai discutir das lideranças associativas, e nós vamos discutir vários temas de inclusão, de gênero, de desigualdade de gênero e propostas para maior inclusão no âmbito associativo, mas também é importante essa perspectiva do acesso à justiça que nós temos comentado, né? E o que seria isso? Possibilitar o maior acesso à justiça? Nos julgamentos com perspectiva de gênero. O que significa, então, foi aquilo que a gente estava dizendo, facilitar a prova, né? Ter esse olhar sensível com relação à produção da prova, das causas que podem interferir no trabalho e ligadas ao cotidiano feminino. Então, isso é muito importante, esse olhar diferenciado. E isso tem que estar nos cursos de formação judicial. Ele tem que estar presente, né? Essa sensibilidade, esse olhar, o que se pode fazer para uma sensibilização a fim de que essa prova não fique interditada. Não é você proteger a mulher ao ponto de dizer que ela está sempre certa. É isso que a gente tem que esclarecer. É só para a correção das dificuldades e desigualdades no âmbito da prova, de situações muito particulares ao universo feminino, e que, por vezes, por essa dificuldade, por essa, digamos assim, falta de sensibilização do Poder Judiciário, não são reconhecidos os direitos humanos e fundamentais. A questão racial também é importantíssima, né? Então, aquela questão, julgamento com perspectiva de gênero e racial. Por quê? Pela maior discriminação, né, que as mulheres e negras sofrem, todos os negros, os pretos sofrem, mas as mulheres pretas com muito mais incidência. Então, nós temos que começar a trabalhar esse tipo de ação. Esse tipo de ação ele é importante, então, para o maior acesso ao judiciário, mas também para uma melhoria da sociedade como um todo, para que nós eduquemos nossos filhos sensíveis a essas questões, porque nós educamos nossos filhos, às vezes, sem essa sensibilização para essas questões, né? Hoje, meu filho, que já é adulto, como você sabe, me ligou para mim e ligou para a avó dele para desejar Feliz Dia das Mães. Eu falei, que bom, fiquei feliz, que bom que eu consegui criar um menino que tem essa sensibilidade de ligar para desejar Feliz Dia das Mulheres. E como ele disse, Dia da Mulher é todo dia, né, mãe? Mas hoje é um dia de lembrar. Exatamente. Então é isso, é uma questão social, é uma questão de solidariedade, não só feminina, mas de todos que atuam, né, naquele segmento, naquela empresa, naquela comunidade, e também o aspecto social, né, para que nós não tenhamos tantas discriminações como nós vemos, não só dentro do trabalho, mas de clientes para prestadoras de serviço, né? Em todos os âmbitos nós temos visto esse tipo de agressão que é intolerável e todos nós temos responsabilidade com isso. E aí eu vou fazer referência também a duas outras decisões que eu tive acesso aqui e são do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Numa delas é de um juiz do trabalho da primeira vara do trabalho de Chapecó, o Carlos Frederico Fiorino. Ele afastou uma dispensa, ele afastou um reconhecimento,
calma, vou falar desde o início que eu troquei uma decisão com outra. E havia uma mulher que estava em outra cidade e ela não conseguia trabalhar porque ela estava na outra cidade acompanhando um filho que estava doente no hospital. A empresa resolveu dispensá-la sem justa causa. E pagou as verbas rescisórias dela. Ele reconheceu que essa dispensa sem justa causa, dessa forma, foi discriminatória, reconheceu que essa dispensa se deu por conta da condição dela de mulher, porque ela tinha que estar com o filho dela em outra cidade, cuidando do filho dela, e definiu uma indenização por danos morais, que eu acho que aqui no caso foi R$11 mil. E duas outras decisões que reconhecem a redução da jornada, sem prejuízo da remuneração, em situações em que a mulher tem que acompanhar e estar junto com o seu filho que precisa de cuidados especiais. São 3 decisões, já relatei 4, aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, bastante importantes. Porque bem interessante. Considera a condição da mulher e da sua condição diferenciada para o exercício do trabalho. E uma delas em que ele reconhece a redução, o direito à redução da jornada, em uma delas, tanto a mulher como o marido, ou seja, pai e mãe, eram empregados da mesma empresa. E eles optaram por ela pedir a redução da jornada porque ela estava mais apta a ter os cuidados com o filho. Isso está registrado no processo. Então, são felizmente, né, Paty, essa questão de começar a se sensibilizar para pais e mães que têm filhos que requerem cuidados especiais tem sido também uma mudança, né, de política até no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito público, né, de considerar que nesses casos em que há filhos especiais e necessitam de cuidados, começar a haver uma jornada especial, um modo de trabalho, um sistema de trabalho diferenciado a fim de que a unidade familiar possa ser melhor contemplada. Então, são políticas bastante importantes. Recentemente houve essa regulamentação, né, com relação no âmbito do Poder Judiciário, do CNJ, e isso é uma cultura, né, que nós partimos para que haja consideração dessas necessidades e todo mundo vendo que é possível compatibilizar o trabalho. As pessoas não querem trabalhar menos ou não trabalhar com desculpas de que tem filhos doentes, que até isso a gente escuta, né? Mas, na verdade, ela precisa apenas de acomodações a fim de que possa tanto atender ao seu trabalho quanto à necessidade de familiares e filhos especiais. E recentemente eu até mandei para a colega, teve uma decisão do TRT6 reconhecendo uma discriminação racial. E isso é bem interessante que a gente fale, porque a questão daquelas brincadeiras com apelidos, né? Que mulher também sofre muito isso, né? É aquela coisa de, isso é brincadeira, né? É demais, né? A gente vê na televisão também patrões tratando empregados como se fossem animais e todo mundo achando engraçadinho, como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então, tudo isso, essa cultura de discriminação, de desmerecer o sentimento do outro, né? Todos nós temos que repudiar isso, né? Estão dizendo que tá chato fazer piada, que tudo é dano moral, mas, gente, na verdade, nós temos que sempre lutar por uma sociedade mais sensível, né? As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm suas questões, as pessoas têm um passado e que nem sempre as pessoas querem ou suportam ou acham engraçado terem certos apelidos que remetem às suas características, né? Digamos assim, de personalidade ou de aparência. Então, tudo isso envolve essa questão da não discriminação e quando a gente fala não discriminação, a gente está falando de igualdade. Né? Então, se a gente está falando de equidade também, de gênero, nós temos que falar também da igualdade entre as pessoas e do direito de não discriminação acima de tudo. São, hoje, peças fundamentais para uma sociedade mais solidária, né? Mais livre, mais próspera, digamos assim.
até em termos da economia. A gente estava falando aí do trabalho da mulher, e até você tinha comentado essa questão comigo, né? Essa questão de equidade de gênero tem sido vista pelos organismos internacionais e pelo Banco Mundial, por exemplo, nas pesquisas em que publica anualmente, como uma questão fundamental para o crescimento da economia e desenvolvimento sustentável. Então, assim, a maior inclusão da mulher no mercado de trabalho, a maior igualdade salarial, digamos, não discriminação salarial, isso também é visto como uma questão econômica, né? Para que haja mais prosperidade na economia dos países membros ligados à ONU, por exemplo. Então, é um debate muito maior do que a gente falar de mimimi, né, de coisas que as mulheres estão querendo fazer uma revolução. Isso não tem nada a ver com isso, porque, na verdade, quem não incentiva a sua economia interna com o consumo, como tem sido visto, né, digamos assim, é o maior erro, né, da economia, não incentivar seu consumo interno. Então, a partir do momento em que você não tem uma inclusão feminina no mercado de trabalho adequadamente, com todas essas mulheres, como eu disse, América Latina e Caribe, que perderam seus postos de trabalho, né, pela própria pandemia, a informalidade e o índice de desemprego. Você tem perda de consumo e automaticamente as economias são liquidadas. Então, é um estudo, na verdade, muito mais amplo do que apenas nós dizermos que é a revolta das saias. Revolta das saias. E tentando fazer um link, um gancho com o que você falou sobre as mulheres estarem sentindo mais os efeitos da pandemia. E algo que eu coloquei no início sobre o mercado de trabalho e as mulheres terem uma posição inferior à dos homens, eu vou colocar aqui 3 metáforas que são traduzidas e procuram explicar a razão da desigualdade a que as mulheres estão sendo submetidas no mercado de trabalho. Eu vou colocá-las porque eu fiz uma live na Matra 12 e a minha convidada na época, a nossa amiga e colega Daniela Lustosa, fez referência a essas metáforas e foi bastante importante. Eu quero ver se eu coloco aqui também e consigo acender algumas reflexões. A primeira delas é o teto de vidro, que são barreiras invisíveis que impedem as mulheres de ascender aos níveis hierárquicos mais elevados. Ou seja, a mulher consegue enxergar o topo, mas ela não consegue chegar lá com o teto de vidro. Como é? Repete para mim. O teto de vidro? Teto de vidro. Certo, teto de vidro. Barreiras invisíveis que impedem de as mulheres chegarem ao topo. É aquela história de, mas ela tem filhos. Mas ela tem filhos. Será que ela vai dar conta? Mas ela é casada e o marido dela não quer que ela viaje. Será que vai ser possível? O marido não vai deixar viajar, né? Sim, e também tem aquela situação em que nós vemos, né, são poucas as ministras do TST, são 2 as ministras do Supremo Tribunal Federal. Mas aí ser ministro não é uma carreira. Ok, não é uma carreira, mas é um topo a que se pode almejar e pode se tentar chegar. Tem um artigo bastante interessante que fez uma pesquisa com 26 mulheres do setor privado que chegaram a postos importantes. E elas praticamente desconhecem o que seja um teto de vidro. Elas não reconhecem, elas dizem que, dependendo do seu esforço pessoal, isso é possível. E a autora do artigo, que agora esqueci o nome dela, no final diz: sim, é possível porque elas chegaram, mas são poucas que chegam. Não é a mesma quantidade dos homens. A gente não ocupa os espaços da mesma forma que os homens. Não ocupa, por várias razões, né? O segundo é o piso pegajoso. É a dificuldade que as mulheres concentradas em determinadas atividades, menos valorizadas economicamente, têm de alterar essa situação. Quando eu comecei a falar, eu falei sobre as mulheres que estão
principalmente no setor terciário da economia. Elas estão sujeitas, muitas vezes, a esse piso pegajoso, porque elas estão ali, elas estão num ciclo que elas não conseguem sair, porque elas têm os afazeres domésticos, elas têm que trabalhar e elas não conseguem se qualificar. É um círculo vicioso, né? Na verdade, que ela não consegue sair dali porque é tomada por aquelas atividades que praticamente esgotam qualquer tempo disponível para mudar, né, essa situação, né? Sim, e isso impede com que elas ocupem outros postos que podem ser considerados mais importantes e ocupem outras posições no mercado de trabalho. E, por último, o labirinto de cristal. Esse daí é o que todas nós estamos mais sujeitas. É uma série de obstáculos presentes ao longo de toda a trajetória das mulheres e que dificulta ou atrasa o percurso delas na carreira, quando não determina a desistência. Por exemplo, no nosso caso de magistradas, considerar, exigir as horas de estudo, de formação, durante... A questão da recusa das promoções também, né? Para quem está nos ouvindo e não é do judiciário, muitas colegas, na Justiça do Trabalho acontece um caminho inverso. As pessoas, quando são promovidas, vão para longe, né? Então, a gente geralmente entra como substituta, trabalha muitos anos na capital, onde mais precisa, substituindo em férias os colegas e as colegas, mas quando somos promovidas, vamos para onde tem vaga, e geralmente são locais distantes. E há estados em que as distâncias são realmente muito significativas, como Mato Grosso, como a Bahia. Então, há muitos casos em que as colegas sequer aceitam a promoção, porque não tem como ela sair do cotidiano doméstico para aceitar uma promoção que seja, por exemplo, a 1.500 quilômetros da casa dela, né? Como é que vai ser isso? Vai simplesmente sumir da sua residência com filho pequeno, não tem condições de levar todo mundo, o marido trabalha no local que não pode sair. Então, há muitos casos de colegas que sequer podem aceitar as promoções. Isso também vai dificultando os acessos à progressão na carreira e a promoção para uma segunda instância e concorrer aos cargos. Então, isso também é um grande impedimento, né, que tem sido visto para essa questão de acesso a cargo de diretivos dos tribunais, a ser dirigente associativa, né, também, porque tem toda essa carga familiares, trabalhos domésticos, e aí as pessoas acabam assumindo menos esse tipo aceitando menos esse tipo de desafio, né? E porque a promoção na nossa carreira, na magistratura, nada mais é do que um caminho natural que todo mundo almeja e que se pretende chegar. E na medida em que você recusa uma promoção por conta dessas razões familiares, sem dúvida nenhuma causa uma certa frustração, porque impede que você chegue num outro patamar da sua carreira e tenha uma outra forma de trabalhar. E essa frustração, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, ocasiona a pessoa fica mais desgostosa em relação àquilo que a atividade que desempenha. Então, eu penso que a gente precisava ter um outro meio para evitar que essas promoções fossem recusadas. A forma como eu ainda não consegui imaginar, a gente sempre pensa que no setor público, como o acesso se dá pelo concurso público, é um meio mais democrático, e como a promoção se dá por antiguidade e merecimento, em tese não teria grandes formas de segregação feminina, mas nós estamos sim sujeitas a uma segregação, porque a maior parte das mulheres é que recusa a promoção, não é isso? Tem homens também, André tá comentando, é verdade. Eu conheci até um colega aqui que se aposentou hoje, por sinal, por idade, no TRT6, que eu me lembro que uma época ele recusou muitos anos de promoção e todo mundo achava estranho, porque em Pernambuco nós temos algumas distâncias, mas nada tão, assim, efetivamente longo, né, como em outros estados, mas ele dizia que era um filho que precisava de cuidados médicos e que ele não podia se afastar.
Então, assim, não são só as mulheres, mas nós conhecemos muito mais casos de mulheres do que homens que recusam, né? E outra coisa também que está nas discussões sobre o assunto, entre as colegas, além dessa questão de participação em eventos jurídicos, em capacitação, como nós citamos, aceitar promoções, aceitar ser dirigente associativo, até a fala em público tem sido um grande empecilho para várias mulheres, digamos assim, aceitarem desafios, seja ele um desafio associativo, seja ele um desafio em outras áreas, área acadêmica, ou dentro do tribunal, cargos de tribunal mesmo, de auxiliar de corregedoria, de presidência, vice-presidência, a questão da própria timidez, da concepção da mulher com a sua aparência, que tem que ser uma aparência impecável, que ela tem que falar muito bem, que ela tem que se desenvolver muito bem. Então, até isso também tem sido visto como dificuldade por muitas colegas, né? Nós que temos nos aventurado, né, Paty? Não é fácil para ninguém, é bom a gente dizer isso, não é porque a gente está aqui falando como se fosse muito natural, que é fácil, não é fácil, né? Mas a gente se desafia enfim, acaba que a gente tem, digamos assim, um desafio contra você mesmo, né? Todos os dias você se desafiar e encarar não é fácil para ninguém. Mas a gente também ter esse olhar das colegas que talvez tenham essa timidez, tenham essa dificuldade de tentar quebrar essa barreira, porque essa barreira ela pode ser para muitos segmentos da vida, não só na carreira política, não só na carreira como magistrada, na vida em si, né? Então são desafios realmente que nós temos que tentar quebrar essas barreiras e vamos incentivar a todos e todas, que não é só mulher também que tem vergonha de falar em público, homem também, né? E isso é um desafio, gente, para todo mundo. Tem gente que tem realmente muita facilidade, já nasce falando, né? Mas a maioria das pessoas tem em alguma medida, alguma dificuldade, seja uma timidez, seja pelo próprio ambiente que não é acolhedor, às vezes acontece, nós sabemos, nós às vezes vivemos num ambiente muito masculino, né? E nem sempre esse ambiente é acolhedor, né? Então tem várias questões aí, mas a gente vai aqui trocando ideias e são coisas para pensar. Se a gente deixar aqui sementinhas para pensar, já fizemos grande coisa, né, Paty? Sim, com certeza. Eu vou falar pela minha experiência. Aos poucos eu fui começando a fazer as lives, eu fui participando de webinários e aos poucos você vai se desenvolvendo e vai conseguindo. É óbvio que antes você fica nervosa, antes de entrar você fica nervosa, você tem sim que se preparar, mas aos poucos a gente vai se habituando e o ambiente vai se tornando cada vez menos hostil. Principalmente no âmbito associativo, que às vezes a gente encontra algumas resistências por conta de ser mulher, por conta de ter filho, ou por conta de acharem que você não vai dar conta, a gente vai, sabe o que a gente vai? A gente vai fazendo, vai trabalhando, vai fazendo e vai superando. Mas é bom a gente estar falando isso aqui, né? Porque, assim, quem sabe a gente encoraja, né? Porque, assim, as pessoas, às vezes, mas eu não sou para isso, não. Eu não nasci para isso, não. Não é bem assim, não, viu? A gente tem que, às vezes, arriscar um pouquinho e, assim, fale com a gente que a gente vai te incentivar. A gente, né, vai tentando aí de alguma forma. A gente chega lá. Em várias das que eu já conversei, já convidei no âmbito da Matra 12, a maioria recusa. E as que aceitaram, eu já disse, faz uma vez e depois você vem, vai fazer a segunda, a terceira, quando você vir, já acabou. E você fez, uma hora passa bem rápido, e como eu te disse, então, são 20h55, e eu quero que você fale, exponha aqui as suas considerações finais, dando um abraço para a Carolina, que está aí participando. Carol, primeiramente, então, agradecer imensamente a confiança, o carinho de ter lembrado em mim, né, nesse momento difícil de perda, né? Então, assim, agradecer muito. Espero que nós tenhamos contribuído para o debate que você idealizou para esta noite, Dia Internacional da Mulher.
Agradecer a todos que nos acompanharam aqui, dizer que foi um grande prazer estar aqui na Matra 19, que é muito vizinha de onde eu trabalho. Eu sou juíza na divisa com Alagoas, eu vivo em Alagoas, Maragogi, Japaratinga, Carol sabe. E Carolina conheço, como eu disse, há muitos anos, é muito querida, né? Agradecer a confiança da diretoria da Matra 19, cumprimentar nossas colegas e colegas da Matra 19 Alagoas e a todos e todas que estiveram conosco nesse debate, dizendo que é um debate de todos e não só das mulheres, como eu disse, para que nós tenhamos uma sociedade mais livre, justa e solidária. Agradecer imensamente, Patrícia, a parceria, que nós temos tido a nossa amizade, as nossas queridas colegas e queridos colegas da Matra 12 que estão sempre conosco em todos os projetos, aos meus seguidores do Instagram também, muito fiéis e queridos, e a todos que de alguma forma estiveram aqui conosco, ouvindo a nossa conversa, participando, mandando opiniões aí pelo Instagram. Eu também quero agradecer muito a confiança da Carol, da diretoria da Matra 19. Para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra ter começado a live pela Matra 19. Eu acho que é um momento da minha vida profissional e associativa que vai ser inesquecível. Eu quero fazer uma reflexão bem grande aqui, que além de o Dia Internacional da Mulher ser uma data em que deve ser sim, celebrada, comemorada, mas também deve ser objeto de reflexões das lutas, do protagonismo que buscamos, do respeito que buscamos e também, sem dúvida nenhuma, dos espaços, das oportunidades que nós devemos buscar. Nós aqui, eu e Luciana, estamos buscando espaços, estamos divulgando as ideias e tentando difundir e levar algumas reflexões. Tomara que algo de bom tenha vindo desta uma hora. E eu, de novo, agradeço muito a Carolina que escreveu aqui. Vocês estão sendo precursoras de uma corrente de muito poder. Pois é. Amém. Nós temos solidariedade, sororidade, no sentido de sermos irmãs. E, Lu, para você, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por sempre me apoiar e estar junto comigo. I love you. Boa noite. Um beijo muito grande. Obrigada. Boa Até noite. a próxima, gente. Tchau, tchau.